Fala pessoal, vamos dar seguimento ao estudo do GCRIM, vamos falar nessa aula de competência, abra sua lei 9.099 e vamos lá. Artigo 63, pessoal, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Então pessoal, a infração penal que pode ser tanto a contravenção quanto o crime. No juizado, o crime tem que ter a pena máxima igual a 2 anos ou abaixo de 2 anos, beleza? Então, anota no seu caderno, puxa uma flechinha aí. Competência será definida pelo local da infração. Se a infração aconteceu em Santos, vai ser em Santos. Se aconteceu em São Paulo, vai ser no Juizado Especial Criminal de São Paulo. Lá tem vários, inclusive. Se for em Ribeirão Preto, vai ser em Ribeirão. Beleza? Então, o lugar da infração define a competência territorial nesse caso. Então, vamos lá, artigo 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno em qualquer dia da semana, pessoal. Esse é um artigo que, se cair em prova e a pessoa não estudou, ela vai errar, porque ela vai achar assim, o fórum ele só fica aberto das 9 até as 19 horas, né? Até as 7 da noite. Então, não pode acontecer atos noturnos. Engano, pessoal. Podem sim acontecer, exceção, é claro, mas pode acontecer atos processuais no horário noturno, tá? E pode ser em qualquer dia da semana, sábado e domingo, por exemplo, porque o juizado especial, em algumas cidades, ele acontece, são sessões de servidores que trabalham durante a semana e fazem plantão no juizado nos finais de semana, tá? Então, o juizado, ele pode sim funcionar no domingo, no sábado, em horário noturno, entendeu? Então, internaliza isso na sua cabeça, juizado, a qualquer momento, pessoal. Você pode chegar no fórum e ter um juizado lá funcionando, tá? Pode ser de sábado, de domingo, pode ser 10 horas da noite, tá? Então, esquece essa história de, o fórum só funciona de segunda a sexta, das 9 até as 19, esquece isso, tá? Pro juizado você tem que saber que é qualquer horário, inclusive noturno, tá? É exceção, mas a lei fala que pode sim horário noturno em qualquer dia da semana, inclusive sábado e domingo, beleza? Então vamos lá, 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendendo os critérios indicados no artigo 62, que é o seio, lembra? Celeridade, economia processual, informalidade e oralidade. O artigo 65, ele é decorrente do critério da informalidade. Aqui está dizendo que se atingiu a finalidade do ato, não importa se ele foi praticado de uma forma um pouquinho diferente, não importa se ele foi praticado antes de começar a contar o prazo. Se foi depois do prazo, aí é complicado, mas se for antes, pessoal, esse rigor formal, ele não existe, tá? Ele é informal. O juizado é feito para pessoas que não sabem muito bem lidar com o direito, tá? O juizado é para entender o povo mesmo. Então, tem que ter informalidade. Então, pessoal, guarda na sua cabeça, os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as suas finalidades, beleza? Vamos lá. Artigo 65. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Então, pessoal, se aconteceu alguma coisa no processo que o tornou nulo, mas não teve algum ato nulo, na verdade, dentro do processo, mas que não teve prejuízo para nenhuma das partes, a nulidade não vai ser decretada, tá? Se na origem o ato seria nulo, mas não prejudicou ninguém, a nulidade não vai ser decretada, então ele não vai ser nulo. Entendeu, pessoal? Por que isso? Porque o juizado, que é um processo rápido, ele não quer ficar anulando atos processuais e depois voltando para realizar novamente. Ele quer um processo rápido, celeridade, pessoal. Beleza? É por isso que nulidade somente quando houver prejuízo para alguma das partes. Se tiver prejuízo, vai ter nulidade. Agora, se não tiver prejuízo, não tem por que mexer nisso, pessoal. Não tem nulidade. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada
por qualquer meio hábil de comunicação. Aqui não se fala em carta precatória, tá? Fala em qualquer meio hábil, pode ser o telefone, pode ser por e-mail, não precisa expedir carta precatória, como é lá no rito sumário e no ordinário. No sumaríssimo, o juizado, né, ele não trata de carta precatória na sua lei, ele fala em qualquer meio hábil, inclusive um meio informal, como o telefone de um juiz para o outro, por exemplo. Seguindo, serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Então, se sua prova falar que todos ou a maioria dos atos serão registrados de forma escrita no juizado, é mentira, pessoal. Só vai ser registrado quando o ato for essencial. Seguindo, os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Nota que não há uma obrigatoriedade em gravar em fita magnética ou equivalente. A lei fala que esses atos poderão ser gravados, tá? A VUNESP, por exemplo, já cobrou isso, dizendo que era obrigatório gravar, e na verdade não é uma possibilidade. Nesse parágrafo 3º, eu quero que você lembre dessas duas coisas. Primeiro, só vai escrever os atos essenciais, pessoal. O princípio da oralidade é muito forte, então escrever, a escrita é uma exceção e é somente com atos essenciais. E a segunda informação que eu quero que você lembre é que os atos realizados em audiência, eles podem, a possibilidade deles serem gravados em fita magnética ou equivalente. Beleza? Vamos lá. 66, a citação, o ato de convocar para o processo. A citação será pessoal, far-se-á no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado. Então, se a pessoa for até o juizado, vai citar ali na hora. Se não for até lá, manda um mandado, o oficial entrega e citou a pessoa. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. O que a gente tem aqui, pessoal? O réu não foi encontrado. A gente viu no nosso curso de citações que quando não se encontra um réu, a citação seria por edital. Isso acontece mesmo, mas lá no ordinário, lá no sumário, pessoal, no caso do sumaríssimo, aqui no juizado, não tem citação por edital. Não tem citação por edital em procedimento do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. Anota isso que é muito importante. Não tem citação por edital. Ela vai ser pessoal ou por mandado, conforme está mandando o artigo 66. Então, pessoal, se precisar citar por edital, porque não encontrou o réu, o juizado vai mandar o processo lá para o juízo comum. E lembra do artigo 538, se por algum motivo o rito era sumaríssimo, era do juizado, e chegou no juízo comum, o procedimento a ser adotado vai ser o sumário. É o que está dizendo o artigo 538, pessoal. Então, se saiu do juizado especial e foi para o juízo comum tem que adotar o procedimento sumário, pela força do artigo 538 do Código de Processo Penal, é claro. Vamos lá, vamos seguindo. A intimação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento pessoal ou tratando-se de PJ, de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, pessoal, que vai ser identificado, tá? Então, a regra é que seja a intimação seja por correspondência com aviso de recebimento, tá? Aqui eu peço que você ignore o nosso título de citação. Aqui a gente tá falando da intimação, tá? Então, em regra, correspondência com aviso de recebimento. E exceção, no caso de pessoa jurídica, vai ser uma correspondência mediante entrega ao encarregado da recepção. Por exemplo, o porteiro de uma empresa, né? O porteiro fica lá, ele recebe a intimação, ele assina, se identifica e aí segue o jogo, ele comunica ao seu chefe e aí já está intimado, tá? Vamos lá. Nosso último artigo de hoje, vamos lá. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência
de que na sua falta, na falta do advogado, ser-lhe-á designado defensor público. É aquela história dos procedimentos comum, né, que é o ordinário sumário. Se não chegar com advogado para se defender, o juiz vai nomear um defensor público. Vocês já sabiam disso, ou pelo menos já viram aula sobre isso, tá? Se você não lembra, é claro que você deve voltar e revisar. Então, se não levar advogado, o juiz nomeia defensor público, que é aquele defensor que não cobra nada para defender o réu. Belezinha? Então, até a próxima aula!